Então, a gente vai continuar a radioatividade com a datação com carbono 14. A gente viu lá sobre o Benjamin Franklin, a questão dos cadáveres e a datação por carbono 14 para permitir saber quando eram esses cadáveres. E hoje a gente vai aprender um pouquinho melhor sobre como funciona a datação por carbono 14. Então, como é que ela acontece, no que ela se baseia? Então, para isso, a gente vai utilizar o artigo da Química Nova na Escola, A Química do Tempo. Nesse artigo, ele explica melhor como é que acontece a técnica da datação através do carbono 14, e ela é feita com base na taxa de decaimento de carbono 14. Qual é o decaimento sofrido? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o decaimento sofrido pelo carbono. É um decaimento, então, do tipo beta. E para relembrar o que é um decaimento do tipo beta, a gente tem aqui o esqueminha desse decaimento. Então, a gente tem um nêutron se transformando em um próton e liberando um elétron em alta velocidade. O decaimento beta ele vem da decomposição de um nêutron. Então, a gente tem um nêutron que vai se decompor em um próton e um elétron. Esse elétron vai ser ejetado. E, além disso, forma também o antineutrino. Então, o decaimento que vai ser sofrido pelo carbono, ele vai gerar um átomo de nitrogênio com um número de massa 14, porque a gente não tem variação do número de massa quando tem um decaimento beta. E o número atômico aumenta em uma unidade, então de 6 passa para 7 devido à mudança ali do nêutron para o próton. E, consequentemente, número atômico 7, átomo de nitrogênio. E aí tem a partícula beta sendo liberada. Então, a técnica do carbono 14, ela vem sendo utilizada amplamente e principalmente nas áreas de arqueologia e antropologia. Quem desenvolveu essa técnica foi Willard Frank Libby, que ganhou o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento dela, Prêmio Nobel de Química em 1960. E essa técnica permite a determinação da idade aproximada de artefatos. Nesse site abaixo, com o link, vocês podem acessar a biografia de Willard. E também vai estar disponível nos slides depois. Então, é importante a gente entender como é que é a abundância isotópica do carbono. Lembrando que o átomo de carbono ele tem 3 isótopos, ok? Sendo que o que está em maior abundância é o isótopo de número de massa 12. Ele existe na natureza em cerca de 98,9% das amostras de carbono. Então, ele é o mais abundante. Temos também o carbono de número de massa 13, que é 1,1%, e o de nosso interesse, que é o átomo de carbono 14, que existe em quantidades traças, ou seja, muito baixa. Um átomo a cada 10 na 12 átomos de carbono. E o tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Mas o que é esse tempo de meia-vida? Então, aqui a gente tem um gráfico do que acontece com uma amostra de carbono 14 com o passar do tempo. Então, inicialmente, a gente tem a amostra com 100% de massa de radionuclídeo. Então, vamos supor que a gente tenha lá uma amostra de carbono e ela esteja com a quantidade máxima de carbono 14 possível. Passados ali 5.730 anos, ela reduz para 50% dessa quantidade. Então, cai pela metade. Se a gente observar, passando ali mais 5.730 anos, ou seja, 11.460 anos, essa amostra vai ter a quantidade de carbono 14 reduzida para 25%. Metade da quantidade anterior e 1/4 da quantidade inicial. Então, novamente, uma redução pela metade. Passando aí mais
5.730 anos, reduz novamente pela metade. Então, de 25% para 12,5%. Mais 5.730 anos, reduz novamente pela metade e, de novo, depois de 5.730 anos. Então, observa que a cada tempo de 5.730 anos, a amostra de radionuclídeo reduz sempre pela metade em relação à etapa anterior. Então, a massa algum dia vai chegar a zero? Pensa ali, se ela vai sempre reduzindo pela metade, tem como chegar? Não, né? Ela vai acabar baixando, chegando a valores muito próximos de zero, mas nunca zero. Então, a cada 5.730 anos, a gente tem a redução de carbono 14 reduzindo pela metade, e esse é o tempo de meia-vida do carbono 14. Então, observa que a gente tem uma massa inicial, M0, ok? Passados ali um tempo de meia-vida, 5.730 anos. A quantidade que a gente tem de carbono 14 é a metade do que a gente tinha na situação inicial. Se a gente passa aí mais 5.730 anos, considerando do momento ali que a gente tem M0, isso são 2 vezes 5.730, a gente tem a amostra reduzida novamente pela metade. Então, a metade de M0 sobre 2 é M0 sobre 4. E aí, consequentemente, a gente vai sempre reduzindo pela metade. Então, o tempo de meia-vida a gente pode definir como sendo o tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra um decaimento radioativo. Ou seja, passados esse tempo de meia-vida, a quantidade de amostra radioativa vai decair pela metade. Então, a gente tem ali inicialmente M0, massa inicial. Isso equivale ao quê? A 100% do que tem na amostra de material radioativo. Então, se eu tinha ali 100 gramas, no momento zero é essa quantidade de material radioativo. Passados o tempo de meia-vida, reduz para 50%. Passados mais um tempo de meia-vida, 25%, metade. Mais uma vez, passados meia-vida, reduz pela metade, 12,5%. E assim vai continuar ao longo do tempo. A cada meia-vida, reduz pela metade e por aí vai. Então, dá para fazer o cálculo através de uma fórmula, onde a gente tem M igual a M0 dividido por 2 elevado a x, sendo que M é a massa de radionuclídeo em uma amostra em um dado instante. Então, no momento que a gente quer analisar, M0, que é a massa inicial de radionuclídeo em uma amostra, ou seja, quando a gente considera ali o tempo igual a zero, e x é o número de meias-vidas que se passaram até o dado instante. Então, não é o número de anos ou a quantidade de minutos, é a quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, no caso do carbono, que o tempo de meia-vida é igual a 5.730 anos, a gente tem que, passados 5.730 anos, se passaram uma meia-vida. Quando a gente tem 11.460 anos, a gente tem que se passaram 2 meias-vidas. E o valor de x está associado a essa quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, 5.730 anos, esse x vai valer 1. Se passaram 11.460 anos, faltou o zero aqui, vai ter passado 2 meias-vidas, então o x vai valer 2. Então, só lembrem que nesse x
Não vai o tempo percorrido, mas sim a quantidade de meias-vidas que se passaram. Então, um exercício para a gente trabalhar, a gente tem um radioisótopo, que para ser adequado para fins terapêuticos, ele deve possuir algumas qualidades, tais como emitir radiação gama, que tem alto poder de penetração, e meia-vida apropriada. Lembrando que a radiação gama é aquela radiação que é só emissão de energia para estabilizar o núcleo de um átomo, e a parte de decaimentos, a velocidade de decaimentos, ela vale tanto para a radiação beta quanto para a radiação gama e a radiação alfa. Então, um dos isótopos usados é o tecnésio 99, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Qual é o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Então, ali a gente tem o tempo de meia-vida já anotado, 6 horas. E a gente precisa chegar a 3,125% da intensidade inicial da radiação emitida. A radiação emitida ela é proporcional à quantidade de amostra radioativa que a gente tem. Então, inicialmente, a gente pode fazer com base nas porcentagens decaindo sempre pela metade a cada meia-vida que se passa. Vamos ver quantas meias-vidas vão se passar até chegar em 3,125%. Então, a gente inicia em 100% da amostra, passa uma meia-vida, ele vai para 50%. Na segunda meia-vida, 25%. Terceira meia-vida, 12,5%. Na próxima, metade disso, 6,25%. E aí, agora sim, passada ali a quinta meia-vida, ele reduz para os 3,125% que a gente deseja alcançar. Então, considerando isso, se passaram 5 meias-vidas e cada meia-vida tem 6 horas, a gente tem que fazer o cálculo. Então, o número de meias-vidas vezes o tempo que vale cada meia-vida. Portanto, 30 horas. A gente pode fazer esse cálculo também pela fórmula. Então, m igual a m0 dividido por 2 elevado a x. M0 a gente pode considerar para facilitar os cálculos como 100 gramas. E, portanto, 3,125% vai valer quanto? 3,125 gramas. Então, colocando ali, a gente tem que M, 3,125, é igual a M0, 100 gramas, dividido por 2 elevado a x. X é o que a gente quer descobrir, que é o número de meias-vidas que se passaram. Então, isolando ali o 2 elevado a x, isso vai ser igual a 100 dividido por 3,125. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 32. E quanto tem que valer x para que 2 elevado a x seja igual a 32? Bom, nesse caso, x tem que ser igual a 5. 2 elevado a 5 é que é igual a 32. E, portanto, a gente sabe novamente que se passaram 5 meias-vidas. E aí a gente cai no mesmo cálculo. 5 meias-vidas vezes o valor que vale cada meia-vida, 6 horas, então igual a 30 horas no total. Esse é o tempo necessário. Então, agora sim, vocês já sabem um pouquinho mais sobre a velocidade de decaimento e vocês estão prontos para ler o artigo da Química Nova na escola, que é a Química do Tempo. Então, depois eu vou disponibilizar para vocês e a proposta é que na próxima fase, terminando esse vídeo, terminando de ler o livro didático, vocês leiam o artigo aí apresentado.